povo de Deus, bem-vindos a esse espaço de meditação da Palavra de Deus. Sou o Padre Rafael e é uma alegria nesse domingo, terceiro domingo de Páscoa, compartilhar um pouquinho com vocês a reflexão desse Evangelho. Para isso nós entramos na presença de Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escutemos a Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos no contexto das alegrias da ressurreição e vemos a Jesus que por primeira vez, após ressuscitar, vai lá ao encontro dos apóstolos, vai visitá-los. E Jesus os encontra um pouco desanimados, um pouco desorientados, e essa visita provocou neles uma série de sentimentos, uma mescla, uma mistura de sentimentos. Estavam um pouco assustados, tinham um pouco de medo, um pouco de incredulidade. Mas o importante desse contexto, dessa visita, meus irmãos, é que quando nós estamos reunidos, quando nós congregamos, é quando Jesus se manifesta no nosso meio. Ainda que nós estejamos nesse contexto atual de pandemia, nesse contexto atual de quarentena, é no nosso contexto familiar que nós podemos encontrar-nos, reunir-nos e aí encontrar com o Senhor. Ou seja, é no contexto da tua igreja doméstica onde Cristo quer se manifestar, quer visitar com sua presença gloriosa, quer trazer a sua paz, esse dom messiânico. E tão logo nós saiamos desse contexto tão complexo de pandemia que nós vamos enfrentando, aí sim, nós nos reuniremos como comunidade do ressuscitado nas nossas igrejas, nos nossos templos. E tomara que não demore muito, porque a gente está cansado de viver essa situação de encerro, de estar sempre preso nas nossas casas. Mas, povo de Deus, um detalhe é muito importante nessa visita de Jesus. É preciso que nós estemos atentos para reconhecer a presença de Jesus. Quando ele apareceu aos apóstolos, eles estavam como que assustados, com medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Pensar um pouquinho sobre isso me faz pensar nas muitas vezes em que Jesus se manifesta nas nossas vidas e que nós somos incapazes de reconhecê-lo. Sim, porque nós sabemos que Jesus caminha com a gente, ele caminha conosco, mas nós é que muitas vezes estamos tão focados nos nossos problemas, nas nossas necessidades, nas nossas tristezas, nas nossas preocupações, que somos incapazes de reconhecer essa presença do Senhor junto a nós. Assim aconteceu com os discípulos de Emaús, que meditamos esses dias, esse Evangelho. Mas logo de estar aí com eles, Jesus trata de tranquilizar, de provar que está mesmo, que ele está de verdade, em carne e osso. E também com a gente, Jesus trata de se fazer presente na sua palavra, nas missas que nós participamos. Jesus se faz presente também naqueles que sofrem, naqueles que precisam de consolo, que precisam de uma palavra de esperança e que nós somos convidados a oferecer essa palavra de esperança. São ocasiões nas que Jesus se manifesta hoje a cada um de nós. Portanto, irmãos, atenção.
Jesus te visita. Jesus te traz a paz, que é fruto da sua cruz. Jesus traz todo o entendimento para que você possa viver bem a sua fé aí, junto da sua família. Ele só precisa encontrar-nos reunidos para ir renovar as nossas forças, renovar as nossas esperanças, para ser o consolo das nossas famílias em meio a todas essas dificuldades que vamos enfrentando. Assim Ele fez com os apóstolos e assim Ele quer fazer com cada um de nós. E Jesus é bom, Ele faz isso porque Ele quer que também nós sejamos suas testemunhas, como escutamos aí no finalzinho do Evangelho, que nós sejamos capazes de, em meio a toda essa loucura de pandemia, de quarentena, nós possamos ser luz nesse mundo que hoje tanto sofre. Ser testemunhas. Assim começou o Evangelho que nós escutamos e assim também se concluiu. Começou com o anúncio dos 2 discípulos e com o convite a que nós sejamos também suas testemunhas. Para Lucas é muito importante esse contexto de anúncio, de levar a palavra aos demais. Portanto, que a luz de Cristo brilhe hoje no nosso contexto só depende de nós, porque é Páscoa. É Páscoa, meus irmãos, e Jesus vive. Ele nos deu uma vida nova. Ainda que as circunstâncias tentem nos levar por outros caminhos, alegremo-nos. Vivamos essa vida nova que Jesus nos presenteou. Que nenhuma pandemia, que nenhum político pagão que fechou nossas igrejas nos ensinem a viver a nossa fé, nos roubem a alegria do Evangelho, nos roubem a alegria da ressurreição. Portanto, nada de dúvidas, nada de desânimo, Jesus caminha conosco. Sejamos suas testemunhas. Mostremos a verdade de Cristo a esse mundo que tanto necessita, que jaz em trevas e que necessita que nós sejamos como que luzeiros, mensageiros dessa mesma ressurreição, dessa vida nova que Jesus nos presenteou. Que Jesus nos acompanhe nesse caminho, fortaleça a tua caminhada cristã, a minha caminhada cristã, para que sejamos todo dia mais fiéis nesse anúncio verdadeiro de ser suas testemunhas nesse mundo que tanto carece. Que Ele abençoe a você, que Ele abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.